O limite real da mente humana, a verdadeira história. Durante milhares de anos, a humanidade acreditou que o maior mistério do mundo estava fora, nos céus, nos oceanos, nas estrelas. Mas o maior enigma sempre esteve dentro do próprio ser humano, a mente. A verdadeira história do limite da mente humana não começa na ciência moderna. Ela começa quando o primeiro ser humano percebeu que podia imaginar algo que ainda não existia. Imagine o impacto disso. Antes de qualquer ferramenta, antes de qualquer escrita, antes de qualquer civilização, o ser humano descobriu que podia criar mundos dentro da própria cabeça. Essa capacidade foi o verdadeiro divisor de águas da humanidade. Ao longo da história, filósofos, xamãs, cientistas e místicos tentaram responder à mesma pergunta: até onde vai a mente humana? Na Grécia Antiga, Platão afirmava que o mundo físico era apenas uma sombra do mundo das ideias. Para ele, a mente era capaz de acessar verdades superiores que os sentidos não alcançavam. Séculos depois, Aristóteles trouxe a lógica e tentou colocar limites racionais na mente. Mas mesmo ele reconhecia que o pensamento humano era capaz de abstrações infinitas. No Oriente, muito antes da neurociência existir, mestres hindus e budistas já afirmavam algo revolucionário: a mente cria a realidade percebida. Segundo eles, o sofrimento humano não vinha do mundo, mas da interpretação que a mente fazia dele. Avançando no tempo, chegamos à Idade Média. Nesse período, o poder da mente foi controlado pelo medo. Pensar fora dos limites impostos era perigoso. Questionar era proibido. Isso criou um dos maiores bloqueios mentais coletivos da história. A mente humana foi ensinada a obedecer, não a explorar. Somente com o Renascimento o ser humano voltou a usar a mente como ferramenta de expansão. Leonardo da Vinci é um exemplo vivo disso. Ele não se limitava a uma única área. Sua mente transitava entre arte, ciência, engenharia e filosofia. Isso prova que o limite não estava no cérebro, mas na permissão social para pensar. Com o surgimento da ciência moderna, a mente passou a ser estudada de forma objetiva. Descobriu-se que o cérebro humano possui bilhões de neurônios, capazes de criar trilhões de conexões. Mesmo assim, surgiu um mito perigoso: o de que usamos apenas 10% do cérebro. A verdade é mais complexa. Usamos quase todas as áreas do cérebro, mas de forma repetitiva e condicionada. Ou seja, o problema não é falta de capacidade, é excesso de repetição. No século XX, experimentos revelaram algo assustador. Quando pessoas acreditam que não conseguem fazer algo, o cérebro literalmente reduz a atividade em áreas responsáveis pela solução. Isso prova que a crença cria limites reais. Outro marco importante veio com a neuroplasticidade. Durante muito tempo, acreditava-se que o cérebro não mudava. Hoje sabemos que ele se transforma constantemente. Pensamentos moldam o cérebro. Experiências reescrevem circuitos neurais. A mente humana não é fixa. Ela é um sistema vivo. Estudos com pessoas comuns mostraram algo impressionante: quando treinadas corretamente, elas desenvolvem memória extraordinária, controle emocional avançado e foco extremo. Monges tibetanos, por exemplo, conseguem alterar a atividade cerebral apenas com meditação. Atletas de elite entram em estados mentais onde o tempo parece desacelerar. Esses estados não são sobrenaturais. São capacidades humanas treináveis. Então, qual é o verdadeiro limite da mente humana? A verdadeira história revela uma resposta clara: o limite nunca foi biológico. O maior limite da mente humana sempre foi imposto por medo, condicionamento, cultura, traumas e falta de consciência. Desde a infância, somos ensinados a não errar, a não questionar, a não ultrapassar certos limites invisíveis. Esses limites se tornam prisões mentais. A mente subconsciente passa a operar no modo automático, repetindo padrões antigos, mesmo quando eles não servem mais. A maioria das pessoas não vive, apenas reage. Mas quando alguém desperta para esse mecanismo, algo muda. A verdadeira expansão da mente começa com a observação. Quando você observa seus pensamentos, percebe que não é eles. Esse simples ato quebra o controle automático da mente.
A verdadeira história do limite da mente humana não é sobre poderes ocultos, mas sobre libertação. Libertação da ignorância, do medo, da crença de incapacidade. O potencial humano é tão vasto que ainda estamos nos primeiros passos da descoberta. Toda a grande revolução da humanidade começou primeiro dentro da mente de alguém. A pergunta final não é qual é o limite da mente humana, mas sim, quantos limites você ainda aceita como verdade sem nunca tê-los questionado? E quando essa pergunta ecoa, o verdadeiro limite começa a desaparecer.